É isso mesmo, pastor. É uma forma interativa, né, da criança praticar aquilo que ela está aprendendo, né? E aí no livro, como a senhora estava falando, né, dona Paty, é tão bacana porque ali está falando sobre o fruto do Espírito e na prática. Como é isso? O que é o amor na prática, né? O que é a paciência? Então, não ajuda somente as crianças, mas, como o senhor falou, os responsáveis, né? O que é o fruto do Espírito, né? Em tempos de amor se esfriando, isso aqui é muito válido. O Bispo Renato falava ali, enquanto o mundo prega essa intolerância, essa rejeição, a gente está pregando aos filhos a bondade, a paz, a alegria, o amor. E tudo isso não se aprende, tudo isso se recebe quando vem o Espírito Santo. Tem coisas que só com o Espírito Santo os pais vão conseguir ajudar os seus filhos. Eu não sei se eu já tenho a Melry conectada conosco, a Melry Luiza, que é a autora desse livro aqui, que traz a série Descobrindo o Avivamento, Descobrindo o Caráter de Deus e agora Descobrindo o Fruto do Espírito. Isso, é uma série baseada na série do Bispo, né, do Caráter de Deus. Aí está destrinchando sobre o caráter de Deus, né? Como que a criança ela vai ter o caráter de Deus. Então, o livro ajuda a criança a ter esse entendimento. Aí é o arrependimento, o avivamento, o caráter de Deus e esse que é o último lançamento, que é o fruto do Espírito. E só quem ensina o filho a ler desde pequeno, esse filho vai dar valor à leitura lá na frente, né? A introdução da literatura bíblica logo cedo é uma construção para a personalidade desse filho, principalmente numa geração brasileira que nunca gostou de ler, né, historicamente, e hoje com as telas, em paralelo o brasileiro que nunca gostou tanto de ler, é um dos países, só perde para Filipinas, que mais passa na internet. Olha só, pasmem, né? O povo que não gosta de ler é o povo que gosta de distração, é o povo que gosta de passar tempo trazendo nada para dentro da cabeça. A Melry já está conectada conosco, seja bem-vinda, Melry, muito prazer tê-la conosco aqui mais uma vez no Morning Show. Olá, e eu estou aqui encantado com esse livro, Fruto do Espírito Santo. O que os pais podem esperar com esse livro levando aos seus filhos? Pois é, eu estava vendo agora a música, né, as crianças cantando, e a gente vê o quanto há pureza ali. E essa pureza só vem quando a criança teme a Deus. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente vê que as crianças, elas são cobradas a serem aquilo que Deus não quer que elas sejam. A gente vê criança que tem sofrido muito bullying, né? Onde já se viu uma criança sofrer bullying tão pequenininha? Mas isso acontece. Como que essa criança vai conseguir crescer nesse mundo com tanta maldade que a gente vê hoje? A gente acabou de ouvir o bispo falando, né, do que aconteceu. Então, como que a gente vai conseguir proteger essa criança quando dentro dela está resolvido? Mas será que uma criança consegue se resolver mesmo sendo tão pequena? Consegue. Consegue sim, sabe, pastor Valber, porque quando ela teme a Deus, ela sabe que Deus é com ela. Eu vou contar um testemunho meu, muita gente já sabe. Eu tinha 4 anos de idade quando eu fui na casa da minha tia, e eu sempre gostei muito de doce, né? E ela tinha ali algumas balas, 3 balas ela tinha em cima de uma bancada. E eu peguei 2 balas e corri para o carro, meu pai estava no carro, com uma na boca já e uma outra bala na mão, e dei para meu pai a bala. E falei, olha pai, como eu sou esperta, eu peguei a bala e a tia não viu. Meu pai disse assim, Melrinha, eu não vou comer essa bala, porque Jesus viu, ele viu você roubando, e eu não vou participar disso. O senhor sabe que meu pai não era da fé, não era da igreja, nada, mas ele me ensinou a temer a Deus com 4 anos de idade. Ele me ensinou que eu não podia roubar, ele me ensinou que se eu mentisse, Deus estava vendo. Então, bem pequenininha, eu aprendi que eu não podia fazer nada escondido, nada errado, porque Deus estava vendo. E isso já tem 50 anos. E eu nunca mais esqueci disso.
Deus está me vendo em todo lugar. Então, aqui, descobrindo o fruto do Espírito, a criança vai aprender o que ela pode fazer para agradar a Deus e para se proteger. Quais são os frutos do Espírito, no caso, o fruto do Espírito, mas também tem o fruto da carne, as obras da carne. Ela vai entender que para que ela precisa ficar nervosa, para que ela precisa dar o troco. De repente, ela pode conseguir se calar pensando assim, o que Deus faria aqui nesse momento? O que Jesus faria aqui? Bom, eu vou fazer o que ele faria. E ela passa a confiar. Não, eu vou confiar que ele vai me ajudar. E é aí que entra a fé. É aí que entra a criança conseguir ser diferente no meio de tantas outras. E como a educadora disse, essa criança ela vai conseguir também ajudar outras crianças. Porque hoje, quando a gente chega numa escolinha, quando a gente chega na escola mesmo, que tem de 8 a 10 anos, enfim, os adolescentes, a gente vê que é muito fácil dar o troco, porque aquele que não dá o troco, o que acontece? Ele é visto como aquele que não faz nada, aquele que é mole, ele sofre bullying até mesmo por não dar o troco. Mas aqui a gente aprende sobre isso. Será que vale a pena dar o troco? E eu costumo dizer que o pai que investe no filho, ele é um pai muito inteligente, é um pai sábio, porque quando o pai consegue investir na criança, ele está dando a oportunidade desse filho ser forte. Criança forte é aquela criança que teme a Deus. Então, investir na fé da criança é importante. Dá um tablet, dá um celular e falar assim, fica aí assistindo vídeo. Por que não colocar, então, as histórias da EBI? A gente tem ali, hoje tem história. Coloca, então, para a criança assistir. Ali a gente conta partes de testemunhos de crianças que a gente atende e a gente coloca a historinha como a vida dela, também a solução para aquilo. Ela não vai estar assistindo qualquer coisa na televisão e colocando na vida dela, mas ela vai estar colocando a palavra de Deus no dia dela. E a gente precisa de criança forte hoje, porque o mundo realmente não está fácil, não é, pastor? E criança forte é a que perdoa, não é a que se vinga. Criança forte é a que sabe colocar-se no seu devido lugar, não é a que causa, né? Infelizmente, a gente tem visto aí pais que brigam até com os coleguinhas, querem tomar lugar. A gente já viu pai que entrou em quadra querendo brigar com outro menino porque fez uma falta no filho. Quer dizer, estão ensinando os filhos a serem fracos. Estão ensinando os filhos a serem fracos. Pais fracos fazem filhos fracos. E esse fraco espiritualmente é o pior de todos, porque uma fraqueza espiritual vai formar um ser humano que lá na frente desiste, surta, né? As pessoas ficam extremamente reativas, elas ficam à mercê das circunstâncias. Eu tive já a oportunidade de ler o livro, Melry, e o que mais me chama a atenção é o desejo. Eu, que já tenho o Espírito Santo, lendo o livro, você deseja esses frutos. E é isso que a gente quer que as crianças também queiram. Não querer o jogo do momento, não querer a moda do momento, imitar os outros. A gente tem ouvido relatos de crianças que escutam os coleguinhas falando assim, olha, eu tô tomando o remedinho, que eu fui lá na psicóloga, ela me passou um remedinho. A criança chega em casa e quer o remédio, pede para a mãe o remédio. Então não é isso que a gente quer gerar nas crianças. Nós queremos que elas tenham esse desejo de ter o melhor de Deus, que é o Espírito Santo. E o melhor de Deus é a presença dele, né, Melry? A gente tem aqui, olha, o caráter, descobrindo o caráter de Deus, tem uma historinha bem interessante aqui. Depois a gente tem o livro 2, que é descobrindo o arrependimento. O arrependimento. Às vezes a criança pensa assim, mas eu vou me arrepender de quê? O que eu faço de errado? Né? Mas será que é isso mesmo? Será que hoje em dia não precisa do arrependimento? Não, a criança não tem pecado. Imagina, a criança não sofre.
A criança, ela é muito sincera. Será que é isso mesmo hoje em dia? Talvez pudesse ser na nossa época, 50, 60, 70 anos atrás. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia a criança com 4 anos está fazendo terapia, sabia? Eu tenho conhecimento de crianças que 4, 5 anos vão num terapeuta porque precisam de terapia, porque estão sofrendo na escola, estão com conflitos e eles, coitados, não sabem nem que conflito que eles estão passando, mas é a falta de Deus. O mal hoje em dia, ele quer destruir a mente da criança. A criança não gosta de ler, a criança só gosta de assistir, a criança só gosta de jogar, ela não gosta de ter interação. Quantas crianças hoje em dia são tidas como tímidas? Mas será que elas são tímidas mesmo? Ou é porque ela já não consegue mais conversar? E uma criança que cresce sem entender, sem conseguir ter uma interação com outro ser humano, o que é que ela vai crescer? Como é que ela vai crescer? O que ela vai virar? É uma questão muito séria isso, que muitas vezes é vista como nada. Mas espiritualmente a gente sabe que é uma preparação para que no futuro, um futuro muito próximo, a mente dessas crianças seja uma mente fraca e seja muito fácil para o diabo destruir, para o diabo ceifar. Porque hoje pensar parece que custa muito caro, né? É mais fácil um jogo, é mais fácil sentar na frente de uma televisão, de uma tela e ficar recebendo as informações. Pensar hoje, a gente tem ali o IA que pensa pela gente, que resolve os problemas, digamos assim. Quantas crianças não conseguem pensar mais nem na matemática? Joga ali no chat e ali ele resolve todo o problema. Então isso está muito comum. A máquina pensando pelo ser humano. E é o que é preocupante. Então, a gente tem feito esses livros... É que quem sofre não é a máquina, né? Quando vê o sofrimento, quem sofre é o ser humano. E os pais precisam entender isso. A máquina não tem que passar pelo terapeuta, a máquina não tem que tomar remédio antidepressivo, ansiolítico. A máquina, ela é uma parceira em certas atividades, mas quem fica com o ônus sempre vai ser o ser humano. Melry, Descobrindo o Espírito Santo. Se você tivesse um filho com menos de 11 anos, por que ele deveria ler esse livro? Bom, ele deveria ler esse livro porque, como mãe, iria me dar uma paz muito grande. Porque a partir do momento que a criança descobre o fruto do Espírito, ela vai entender o que é amor, ela vai entender o que é domínio próprio, ela vai entender o que é paz. E ela aprendendo isso, como mãe, eu ficaria muito tranquila. Porque um filho que teme a Deus, ele não vai mentir para mim. Um filho que teme a Deus, ele não vai fazer o que é errado conscientemente. Porque ele sabe que antes de levar o castigo, ele vai estar desagradando a Deus. E quando a criança entende que desagradar a Deus não é legal, e que desagradar a Deus vai trazer problema para ela, porque quando ela se afasta de Deus, ela está de mão dada com o mal, ela vai pensar antes de fazer. E se ela pensa, ela vai perguntar para Deus, o que é que eu faço, meu Deus? Como eu vou agir nessa situação? E a criança tem capacidade para isso sim. Então, quando eu invisto na criança, no filho, ou seja, no neto, eu invisto naquele pequeno, dando para ele a oportunidade de conhecer a Deus, dando para ele a oportunidade de temer a Deus, então eu estou, posso dizer, protegida. Eu tenho uma criança protegida aqui, olha, protegida no coração. Então, por isso eu daria sim, e convido a todos os pais a comprarem a coleção, porque jamais vai fazer mal, sempre vai fazer bem. E essa proteção é de suma importância nos dias de hoje. A coleção completa é bem mais barata que um celular, né? Bem mais barata que o PlayStation. É bem mais barato. E o benefício que traz é bem mais caro que o que esses jogos trazem para a criança. Melry,
Muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe e que esse trabalho venha aí trazer grandes resultados na vida das famílias. Vai ser, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. Eu vou colocar para você de casa o conteúdo infantil, como é importante você, pai, mãe, estar antenado com tudo que a EBI oferece para sua criança. A infância mudou. Se antes, grande parte das brincadeiras aconteciam nos quintais, hoje as crianças estão cada vez mais conectadas e o entretenimento tem se dado em telas, celulares, tablets, computadores, televisões, tudo conectado. E isso tem ocupado o tempo de milhões de crianças. Mas será que todo esse conteúdo infantil é realmente apropriado para elas? Especialistas em desenvolvimento infantil alertam que nem todo o conteúdo classificado como infantil é adequado para a formação emocional e cognitiva das crianças. Muitos vídeos, desenhos e produções digitais apresentam comportamentos agressivos, linguagem inadequada, estímulos excessivos e mensagens incompatíveis com a maturidade infantil. O problema é que muitos desses conteúdos se escondem atrás de personagens coloridos, músicas divertidas com uma aparência aparentemente inocente. Para os adultos, perceber esses sinais é rapidamente, mas para as crianças que ainda estão formando a sua visão de mundo, elas absorvem essas mensagens sem qualquer filtro. Outro ponto de atenção é a ausência de acompanhamento durante a navegação online. Sem supervisão, as crianças ficam mais vulneráveis ao contato com conteúdos que promovem comportamentos inadequados, desafios perigosos, valores distorcidos e temas que não correspondem à sua fase de desenvolvimento. Especialistas afirmam que a exposição constante a conteúdos inapropriados pode impactar diretamente o comportamento infantil. E entre os possíveis efeitos estão dificuldade na concentração, aumento da ansiedade, alterações no comportamento, estímulos incompatíveis com a idade, perda gradual da inocência infantil e dificuldade na construção de valores saudáveis. Por isso, o papel dos pais e responsáveis é fundamental. Acompanhar o que as crianças assistem, conversar sobre os conteúdos consumidos e oferecer alternativas saudáveis são atitudes que fazem toda a diferença na formação dos pequenos. E é justamente pensando nessa necessidade que a Escola Bíblica Infantil incentiva as crianças a consumirem conteúdos que trazem diversão, aprendizado e valores cristãos. E para isso, nós contamos com a ajuda da plataforma Univer Vídeo e da Unipro Editora, que são as portas de entrada para esse entretenimento seguro. A EBI conta com materiais especialmente desenvolvidos para o público infantil. Entre eles estão Parábolas de Jesus, Descobertas, Miguel e as Escolhas, 3 em 1, Folhinha Universal e a querida Bíblia da Turminha da Fé. Livros lúdicos, educativos e preparados para ensinar princípios importantes de forma leve e divertida. Mais do que entreter, esses materiais ajudam a desenvolver valores, estimular a imaginação e fortalecer a fé desde os primeiros anos de vida. Além dos livros, as crianças também encontram conteúdos digitais seguros e educativos. Aulinha online, Hoje Tem História, 3 Palavrinhas, Superbook e muitos outros programas disponíveis no Univer Vídeo, uma plataforma pensada para toda a família, onde as crianças podem aprender em um ambiente seguro e apropriado para a sua idade. A infância é um período de descobertas. Tudo que uma criança ouve, vê e aprende contribui para o aprendizado dela. Por isso, vale a pena refletir que tipo de conteúdo tem feito parte da infância do seu filho. Porque se você não escolhe o que o seu filho vai ver, alguém escolherá por você. Tá aí, recado dado. E se você, pai, mãe, quer mais informações sobre todo o conteúdo, procure a EBI ou pelo próprio arcacenter.com, você vai encontrar ali toda a literatura disponível. E de fato, Pamela e Cananda, as mães, os pais, se levarem esses livros para casa, serão uma grande e poderosa ferramenta no auxílio do que vocês já fazem na EBI. E eles vão estar inteirados com o que as crianças também estão aprendendo lá junto com a gente na EBI. E vai ser uma forma até para a criança aprender a entender os seus próprios sentimentos, que muitas delas já conhecem os frutos da carne e os frutos do espírito, porque muitas vezes elas estão passando por situações que elas vão identificar
lendo o livro. E já vai aprender como enfrentar aquele, por exemplo, aquele sentimento de raiva, que a criança não vai entender, ela não sabe se autorregular naturalmente. Mas lendo o livro junto ali com os pais explicando, o responsável explicando, a criança vai se desenvolver e vai estar aprendendo muito mais. Você disse bem, o fruto da carne ele já conhece, né? Ele precisa conhecer o fruto do Espírito. Ele já sabe o que é mentir, ele já sabe o que é xingar. É assustador o quão o diabo tem chegado cada vez mais cedo à vida das crianças. Então, pai, mãe, leva esse material para casa. Eu sempre oriento levar a Folha Universal. Vai lendo aí enquanto a mãe está fazendo a comida aqui, lê para mim aí, né? Porque já treina a leitura, já traz informação de fé para dentro de si. E o pai e a mãe que querem ser presentes na vida do filho precisa fazer isso. E tem a folhinha universal, né? A gente tem a folhinha universal. Fazendo o mesmo papel que os pais também recebem lá, a folha universal, a gente tem direcionado especialmente para as crianças. É interativo, tem as brincadeiras, serve tanto para as criancinhas maiores quanto as menorzinhas. Tem os HQ com as historinhas aqui também, para todo mês elas estarem estendendo o aprendizado da IBI para casa, para mostrar para os amigos também da escola. E esse ano tá especial porque veio o plano de leitura anual, né? Veio na folhinha de janeiro e todo mês, mostra aqui atrás, Canadá. Todo mês vem a figurinha aqui que para a criança colecionar, né? E incentivar ela a ler a palavra de Deus. Então, pai, mãe, ensina o seu filho o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E isso vai fazer toda a diferença na sua casa, na sua família, tá bom? Bom, nós temos, eu não sei se tem mais uma participação por Zoom. Se nós temos aí, vamos então falar com a família que está conectada conosco, porque eles vão falar o que aconteceu com o filho deles. Temos a Raimunda e o seu esposo Amós conectados. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, pastor. Conte-nos qual foi o benefício que trazer o filho Miguel para a escola bíblica infantil trouxe para a vida dele. O benefício pastor, porque ele era muito assim viciado, né, em telas, celular. Ele vivia muito com um jogo, jogando joguinho de celular, assim, né? Ele não comia, era rebelde, era assim, tipo agressivo. Quando ele ia dormir, assim, ele ficava fazendo gesto com as mãos, né? Como se ele estivesse mexendo no celular. E assim, na escola, ele era muito, assim, a nota dele era muito baixa, assim, não era um comportamento, assim, não era comum, né, o comportamento dele. Quer dizer, o senhor estava vendo o seu filho, em vez de desenvolver, né, na idade de desenvolver, seu filho era regredindo. É o que as estatísticas trazem, né, que é a geração mais burra da história. É a primeira geração que os filhos têm um QI abaixo dos pais. E é uma geração desinformada. Ontem nós brincávamos no FTU e a gente perguntava onde ele mora. Não, ela mora no apartamento do segundo andar, no prédio atrás do meu, mas não sabe o endereço. Falei, meu Deus, se essa criatura se perder no mercado, não volta para casa nunca. Porque, infelizmente, é uma geração emburrecida, porque torna a mente preguiçosa. Então as notas pioraram, um filho mais nervoso, agressivo, e vocês trouxeram ele para a EBI. O que aconteceu com ele? A gente até queria trazer ele, né, para a EBI antes, assim, mas ele não queria vir, ele não queria vir, né, só queria estar no celular, assim, em jogos. Mas até que o celular dele deu problema, né? Queimou, aí ele veio para a EBI e aí foi desenvolvendo, né? Conhecendo os trabalhos. E ela vai falar um pouco aqui mais sobre o que aconteceu. Vou lá queimar agora. Acho que não precisa queimar o celular, não. Pode trazer o filho para a EBI e deixa o celular em casa, né? Aí ele, trazendo ele para a IBI, né? Participando da Memorize Brinque.
E aí ele foi memorizando os versículos. Aí cada dia mais a gente foi vendo a mudança nele. Aquela mudança que eu sei que se não tivesse acontecido isso, né, nós não tínhamos visto essa mudança na vida do nosso filho. Hoje ele é um filho abençoado por Deus, né? Recebeu o Espírito Santo, né? O Miguel foi uma transformação, assim. Agradeço muito a EBI, né? E pelo todos os projetos, né, que tem dentro da EBI, né? Como Memorize e Brinque, e a escolinha online, né? Que ele assiste também em casa, né? Tudo como que eu posso falar? Tudo mudou, né? Tudo mudou. Foi transformado. Na escola, ele agora é o melhor aluno da turma, só tira notas boas. Então, ele teve uma mudança, né? Tive uma mudança bem evoluída mesmo, a mudança dele foi. Agora, em casa, ele ajuda em casa, assiste as meditações do Cristo. Ele foi transformado. Ele está com quantos anos agora? Está com 10. Com 10 anos. Olha que virada na vida, né, da família. Com 10 anos, o garoto de estar se perdendo, agora é o melhor da sala. Agora tem o Espírito Santo. E agora as escolhas que ele vai fazer ao longo da vida serão baseadas na fé dele, não baseadas no que ele está sentindo. E é essa a missão da Escola Bíblica Infantil. Construir o caráter de Deus, construir a fé para que as crianças cresçam e não se desviem desse caminho. E foi fundamental a participação dos pais, trazendo ele para a EBI e estimulando ele a seguir, né, se desenvolvendo na fé. E a família hoje está muito melhor, né, porque desenvolve até dentro de casa um melhor relacionamento. Sim, senhor, pastor. E nasceu também a vontade, né, o desejo dele de ele servir no altar. E a gente está apoiando nesse desejo dele. Deus chamou ele, então ele vai servir. Amém, amém. Logo, logo ele está no dia como Samuel do FTU. Logo, logo. Muito obrigado por se conectarem. Deus abençoe, família. Amém. Obrigado. Que legal, né? A gente, às vezes, percebe os pais muito reféns dos filhos, né? Ele falou, ele não queria ir. E muita mãe, muito pai fica ali, você não quer ir? Você não se sente confortável, amor? Então você não vai. E aí não sabe que ele está estragando o filho em vez de favorecê-lo. Dá um poder que a criança não sabe controlar. A criança não sabe poder escolher. Pede para uma criança pequenininha escolher a roupa de manhã. Se puder, vai com a roupa do Homem-Aranha. Então a gente não pode estar dando esse poder para a criança, que cabe ao adulto. Então, levar ele para o caminho que é bom e lá na frente ele vai ter maturidade, responsabilidade para escolher o que é certo para ele mesmo. A minha mãe raiz, né? Mãe de 10 filhos. Mãe de 10 filhos, sabe como é que era a mãe raiz? Minha mãe falava assim, menino não tem querer. Né? Mas mãe não quer. Você não tem querer, rapaz. A mãe tinha um limite muito importante que os pais precisam ter. Isso não é ser mal. O filho precisa disso. E pode perguntar a todos nós adultos, a Mério falou 50, 60, 70, só se for ela, porque eu tô na casa ainda uns 30, 40, né? Esse negócio aí 60, 70, só se for outras pessoas aqui nesse estúdio. Mas a verdade é que nós que fomos criados por pais e mães que tinham esses limites, hoje a gente agradece. E né? isso ensinou a criança a ter limite também, né? Exatamente. A gente cresceu sabendo aonde a gente pode ir, sabendo o poder do não, né? Quando a gente ouve um não, a gente obedece, a gente entende. E hoje, infelizmente, a gente vê essa dificuldade da criança entender o que é um não, ela não aceita, né? Então é muito difícil. Então por isso que é importante os pais incentivar, né, a criança a estar conectada com Deus e eles se conectarem com Deus também ali na igreja, na reunião, enquanto a criança está ali na EBI. O que Deus deu a Israel quando saíram da escravidão foi uma lista do não. Não tereis isso, não fareis aquilo, não serás assim,
não serás assado. Porque o não, ele protege o ser humano. O ser humano acha que o não é ruim. O não é uma proteção que a pessoa precisa entender. Ela mesma tem que se impor esse não. Ela mesma tem que dizer não às suas vontades em benefício próprio. Então, a escola bíblica infantil, como a universal, ela luta pelo melhor, pela salvação da alma. Pai, mãe, você que tem crianças entre 6 meses e 11 anos, traga para a EBI. Nós temos aqui no Templo Berçário, temos as instalações que são muito bem preparadas, mas em cada Igreja Universal do Reino de Deus, ali pelo menos uma sala da EBI, em condições os pais vão encontrar para deixar o filho ali.